Bora lá. Mais uma aula. Aula de hoje, ainda em morfologia. Agora vamos para pronomes. Beleza? A aula de hoje é sobre pronomes. Morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras, né? Morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras. Beleza? Nós temos quantas... Fala, Davi, tamo junto, meu irmão. Nós temos quantas classes de palavras? 10. Nós temos 10 classes de palavras, beleza? Só revisando mesmo o que começamos na última aula. Nós temos 10 classes de palavras. Nós temos 10 classes de palavras, beleza? Qual bizu das invariáveis? CIPA, né? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. E o bizu das variáveis NASA, PV, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. A nível de estudo, quais são as 3 classes mais importantes que mais caem em prova? Todas são importantes, mas o que é que mais cai em prova e que precisa de atenção especial até para aprender? Pronome, conjunções e verbo. Pronome, conjunções e verbo. Beleza? Essas aí precisam de uma atenção especial. Pronome, conjunções e verbo. E o que é que nós estudaremos hoje, filhos? Pronomes. Vamos começar então pelo seguinte. O primeiro conceito que se deve saber sobre os pronomes é que eles podem desempenhar funções adjetivas e funções substantivas. Wilson, meu Deus do céu, o que é isso? Função adjetiva e função substantiva. Filho, a gente pode chamar o pronome de pronome substantivo ou de pronome adjetivo. Pronome adjetivo ou pronome substantivo. O que é que o adjetivo faz? Ele qualifica, caracteriza o substantivo. E o substantivo nomeia tudo aquilo que precisa de um nome. Mas aqui eu estou falando de pronome adjetivo. Quando é que o pronome ele é adjetivo? Ele vai estar na função adjetiva. Ó, quando ele acompanha o substantivo. Acompanha o substantivo. E a função substantiva? Substituem o substantivo. Então, grava comigo aí. Todo mundo olha para mim, olha para o prof. Pronome a. Eu disse pronome a. Começa com o quê? Começa com a. Pronome adjetivo. Ele acompanha o substantivo. Por outro lado, o pronome substantivo, ele substitui um substantivo. De novo, pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. E o pronome substantivo, ele substitui o substantivo. Então, ó, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Meu pai é lindo. Meu pai é lindo. Meu é um pronome possessivo de primeira pessoa, meu, minha. Beleza? Segunda pessoa, teu, tua. Terceira pessoa, seu, sua. Meu pai. Meu tá acompanhando quem? Pai. Se tá acompanhando, é um pronome adjetivo. Porque pai é um substantivo, está nomeando. Então, o pronome adjetivo, ele acompanha. E o pronome substantivo, ele substitui. Segundo exemplo. Todos os alunos serão aprovados. Cadê o comentário de amém?
Cadê o comentário de amém pro prof? Então, ó, todos os alunos serão aprovados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Todos. Todos o quê? Alunos. Todos está acompanhando o aluno. Se está acompanhando, é um pronome adjetivo, porque o pronome adjetivo, ele acompanha. Por outro lado, o pronome substantivo, ele substitui. Exemplo. Todos chegaram. Quem chegaram? Todos. Todos quem? Perceba que todos está substituindo alguém. Se está substituindo pronome substantivo. Ou se eu digo ele é lindo. Quem é lindo? Ele. Ele quem? Ele está substituindo o Wilson. Olha aí. Logo, ele é um pronome pessoal do caso reto, mas é um pronome adjetivo ou substantivo? Substantivo, porque o pronome substantivo, ele substitui. Tá de boa? Pronome substantivo, ele substitui. O áudio tá captando bem, tá? Então tá aí, bom. Vamos lá. Uma questão aí só para circular o sangue. A alternativa em que o pronome indefinido exerce função substantiva é... Pergunta, primeiro, né, de cara. Pronome indefinido, que pronome é esse? Esse é um pronome de sentido vago. De sentido indeterminado. Beleza? Sentido vago, sentido indeterminado. Alguns pronomes indefinidos. Todos. Algo. Algum. Nenhum. Qualquer. Mais. Nada. Menos. Beleza? Tudo. Outrem. Muito. Entre outros. Ele quer saber um aí que está na função substantiva, ou seja, que está substituindo o substantivo. Na letra A tem de uma etnia e de uma cultura. Perceba que aí nem pronome tem. Que exterminassem as demais. Opa! Vamos olhar C. Depois de vários séculos, vários está acompanhando séculos. Está na função adjetiva. Marcada muitas vezes. Muitas está acompanhando vezes. Adjetivo. Nenhum grupo. Nenhum está acompanhando o grupo. Gabarito é letra B, porque demais, as demais, ó. Que exterminassem as demais. Demais é um pronome indefinido. Beleza? Que está substituindo um substantivo. Então, gabarito letra B de A e B. Me pede para fazer. Próxima questão. Ah, vamos agora para os danadinhos. Esses fuleiros. Os pronomes pessoais. Ó, o pronome ele pode variar em número. E aí a gente sabe que tem singular e plural. Inclusive nos ajuda a conjugar o verbo. Pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ó, no ritmozinho do TikTok, vai. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Grava comigo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Qual é o ritmozinho do TikTok? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Todo mundo repetindo aí de casa. Quem não repetir não vai passar. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Mas tem os pronomes pessoais oblíquos, que são divididos em tônicos e átonos. Lembrando que os tônicos, ó, que eu vou pintei de amarelo, são antecedidos por preposição. Tem que ser antecedido por preposição, beleza? Então, bora lá, meus filhos, ó. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, nós chegamos, vós chegastes, eles chegaram. Conjuguei aí o verbo, por exemplo, no pretérito perfeito.
né? A gente vai perceber que nós precisamos conhecer os pronomes pessoais. E a aula de hoje fala dos pronomes pessoais do caso reto nesse momento. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, no carioquês. E os pronomes oblíquos são divididos em pronomes oblíquos átonos e tônicos. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo. Nós, conosco, vós, convoscos. Ele e ela, si, consigo. Vamos fazer uma dupla sertaneja, eu e vocês. Eu falo e vocês respondem aí de casa. Mim. Eita, você voou de novo. Mim, comigo. Repete. Ti, contigo. Completo. Olha pro quadrinho. Ah, tá aqui no quadro, tá aqui na tela. Se eu tô aqui, tá aqui, ó. Acho que é assim. Isso. A tela tá aqui, né? Top. Tá aqui, ó. Vai. Mim, comigo. Ti, contigo. Si, consigo. Nós, conosco. Vós, convosco. Si, consigo, eles ou elas. E os pronomes oblíquos átonos? Vamos lá? Mi, ti, si, o, a, li. Nos, vos, si, os, as, lis. Lembrando que no O e no A... Eita, volta. Lembrando que no O e no A a gente tem a variação, né? Ló, lá, nó, na, que a gente vai falar na instante. É sim, família. Pessoal, e aí? Vocês estão acompanhando o ritmo da aula? Os oblíquos são antecedidos por preposição. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, comigo. Ti, contigo. Si, consigo. Tá repetindo aí, Elias? Nós, conosco. Vós, convosco. Si, consigo, eles ou elas. Pronomes oblíquos átonos. Mi, ti, si, o, a, li. Nos, vos, si, os, as, lis. Lembre-se, os pronomes pessoais retos funcionam em geral como sujeito. E os pronomes oblíquos como complemento de verbo ou do nome. Quero sinalizar uma coisa, ó. Pronome reto é usado geralmente como sujeito. E os pronomes oblíquos como complemento. Não confunda. Exercício, essa é top. Você só sairá se mim permitir ou se eu permitir? Você só sairá... Aqui é o exercício, use eu, tu ou mentir. Você só sairá se eu permitir ou se mim permitir? Quem é que vai permitir? Eu. Se a gente está usando na função de sujeito. Então, continuando. Você só sairá se eu permitir. Você só sairá se eu permitir. Nenhum problema surgiu entre mim e o chefe ou entre eu e o chefe. E aí? Qual a forma correta? Nenhum problema surgiu entre eu e o chefe ou entre mim e o chefe? Ó, entre é uma preposição. E após preposição, a gente tem que usar pronome oblíquo tônico entre mim e o chefe. Agora, entre mim pedir e você atender ou entre eu pedir? Quem é que vai pedir? Eu. Então, é entre eu pedir. Porque tá praticando ação verbal aqui, ó. Beleza? Houve muitos desentendimentos entre mim e ti ou entre eu e tu? Houve muitos desentendimentos entre eu e ti ou entre eu e tu ou mim e ti? Após preposição, usa o pronome oblíquo tônico. Houve muitos desentendimentos entre mim e ti. Beleza? Houve muitos desentendimentos entre mim e ti. Bora lá, falar um pouco sobre colocação pronominal. O que é que nós já vimos até agora? Revisando. Pronome. Primeira coisa. Existe o pronome adjetivo e o pronome substantivo. Pergunta do prof. Pronome adjetivo, ele acompanha ou substitui? Acompanha. E o pronome substantivo, substitui. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Isso aí são os pronomes pessoais do caso reto. Beleza? Se eu digo assim, ó.
Eu vi ele na rua. Quem é o verbo? Vi. Quem é o sujeito? Eu. Sujeito? Simples. Quem vê alguém ou vê alguma coisa, verbo, transitivo? Direto. Ele é objeto direto. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá errado, gente. Não se usa pronome pessoal do caso reto como complemento verbal. Anota aí. Anota aí. Não se usa pronome pessoal do caso reto como complemento verbal. Não se usa pronome pessoal do caso reto como complemento verbal. Aí a gente substitui pelo pronome oblíquo correspondente. Eu o vi na rua. Eu o vi na rua. Bora lá, só para vocês entenderem uma coisa. Qual é a primeira pessoa do singular do pronome pessoal do caso reto? Eu. Então ele é equivalente, ó. Eu, mim, me. Tu, ti, contigo, ti. Ele, ela, se, consigo, se, eu, a, li. Tudo aí, ó. Terceira pessoa. Primeira pessoa do plural. Nós, vós, ou nós conosco, nos. Segunda pessoa do plural. Vós, convosco, vos. Terceira pessoa, eles, elas, se, consigo, se, eu, a, lis. Então vocês têm que perceber que é equivalente. O eu equivale ao quê? Ao mi e o mim comigo. O tu equivale ao quê? Ao ti e o ti contigo. Ele ou ela equivale ao quê? Se ou ali e o si consigo. O nós equivale ao nos e o nós conosco. O vós equivale ao vos e o vós convosco. E o eles, elas equivale a eles, elas, se, os, as, lis e o si consigo. Aí uma perguntinha interessante. Sabe o que é que eu tô achando interessante aqui? Essas classes aqui, ó. Ele, ela, nós, vós, tá tanto aqui quanto aqui. Tanto no pronome oblíquo, olha o que eu circulei aí. Tanto no pronome oblíquo tônico quanto no reto. Qual a diferença? Quando é que o ele, ela, nós, vós vai ser pronome oblíquo tônico e não pessoal do caso reto? Quando tiver com preposição. Então, ó. Ele deu a ela. Ele deu a ela. Quem deu? Ele. Ele é pronome pessoal do caso reto. Ele deu a quem? A ela. Como aqui tem uma preposição, esse ela aqui vira um pronome oblíquo tônico. Vocês entenderam, gente? Entendeu, velho? Perceba. Ele, ela, nós, vós vai ser pronome oblíquo tônico quando tiver antecedido de preposição. Mais uma vez, ele, ela, nós, vós pode ser pronome pessoal do caso reto ou pronome oblíquo tônico. Quando é que vai ser oblíquo tônico? Quando tiver antecedido de preposição. Beleza? Então, ele deu a ela, ele é pronome pessoal do caso reto. A ela virou pronome oblíquo tônico. Por quê? Por quê, professor? Porque antes tem uma preposição. Entendeu? Olhe para mim aí, se ligue. Lembre-se. Beleza, velho? Os pronomes retos funcionam em geral como sujeito. Já os oblíquos como complemento do verbo ou do nome. Então, mete TikTok. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E os pronomes oblíquos átonos, repete comigo. Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis. Pronome oblíquo tônico. Mim, comigo. Ti, contigo. Si, consigo, ele ou ela. Nós, conosco. Vós, convosco. Si, consigo, eles ou elas. Bora lá. Vocês estão pegando direitinho, pessoal? E aí?
Próclise. Vamos agora para colocação pronominal. Ô, Wilson, eu vi que tem uma parada de como a gente deve colocar o pronome, não é isso? É, filho, colocação pronominal é o estudo. Essa cadeira é massa. Se o cara viajar aqui, o cara dorme. Viu? O professor já anda cansado, deixa eu ver. Ai, ai. Colocação pronominal. Vamos lá. É o estudo de onde devemos colocar o pronome oblíquo átono. Colocação pronominal é o estudo de onde devemos colocar o pronome oblíquo átono. Ah, prof, quais são os pronomes oblíquos átonos? Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis. Esses pronomes podem aparecer de qualquer jeito, de qualquer forma? Claro que não, né, meu filho? Deixa eu lhe dizer, pai. Existe a tal da próclise, e aí você lembra do pré, que vem antes, próclise, pré, ó o macete, mesóclise no meio e ênclise que vem depois. Então, próclise é quando o pronome oblíquo átono ele aparece antes do verbo. Próclise, antes. Exemplo. Quando me enviaram, já era tarde demais, quando me enviaram, o quando aqui puxou esse pronome para antes do verbo. O nome disso é o quê? Próclise. Mesóclise. Conceder-se a habeas corpus quando, aí você de aluno de constitucional tem que lembrar, conceder-se a, olha o si no meio do verbo, para no R, coloca o pronome e continua o restinho do verbo. E a ênclise, você falando aí para sua digníssima, amo-te, amor. Amo-te. É porque nunca começa uma frase com pronome oblíquo átono. Então, se a gente lança aí, ó, me ajude. Ô, velho, me ajude, não é ajude-me. Beleza? Me traga café, não é traga-me. Beleza? Então, próclise é o pronome antes, no meio, depois do verbo antes, filhote. E a mesóclise no meio, filhote. E a ênclise depois, papai. E a próclise, ou melhor, e a colocação pronominal é o quê? É o estudo de onde devemos colocar o pronome oblíquo átono. A gente estuda somente com pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes, todo mundo? Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis. Beleza? Se vem antes é o quê? Próclise. No meio, mesóclise. Depois, ênclise. Colocação pronominal é o estudo de onde devemos colocar o pronome oblíquo átono. Repetindo sempre, eu gosto da repetição. A repetição até a exaustão leva à perfeição. Beleza? Então, bora continuar. Pronome reflexivo. Ó, o pronome reflexivo a gente pratica e sofre ação no mesmo instante. Referem-se à mesma pessoa, correspondendo a mim mesmo ou a si mesmo. Então a gente pode substituir, ó. Ó a dica do novinho. Substituir por a mim mesmo ou a si mesmo. Eu me cortei. Eu cortei a mim mesmo. Aqui é um pronome reflexivo. Ela se feriu no momento que ela feriu. Ela se feriu no momento que ela feriu, ela foi ferida. Olhou-se no espelho no momento que ela olhou, ela foi olhada, ação reflexiva. Trazia consigo boas lembranças, consigo mesma, não é isso? Me dá um exemplo com vos, ou melhor, dê-me um exemplo com vos. O vos é a segunda pessoa do plural, equivale a vocês, então eu posso dizer ensinar, tipo assim, ó, ensinarei a vocês. Como é que fica? Ensinar vos-ei o conteúdo. Ou seja, ensinarei o conteúdo a vocês. O vos equivale a vocês. Beleza? Então chama na bota. Pronome recíproco. Ó, pronome recíproco muito se parece com reflexivo, mas indica uma ideia o quê? Mútua. Recíproca, correspondendo um ao outro. Tem que ter dois agentes. Eles se abraçaram no momento que um abraçou, o outro também abraçou e os dois foram abraçados. Beleza? Pronome recíproco.
Rapaz, vamos continuar. Pronome e tratamento. Serve para quê? Para tratar, né? Como você vai chamar a pessoa ali. Certos vocábulos ou locuções valem por pronomes pessoais. Então, esses pronomes de tratamento, eles valem como pronomes pessoais, beleza? São os pronomes pessoais de tratamento. Referem-se à segunda pessoa. Isso aqui é importante, ó. Refere-se à segunda pessoa. Só para a gente lembrar uma coisa. O que é primeira pessoa? Só para a gente ter uma noção aqui. Só para a gente ter uma noção. Primeira pessoa é quem fala. Ou seja, é o falante. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Então, bora lá. Aí a gente tem o falante. Primeira pessoa, o falante. Segunda pessoa é o ouvinte. E terceira pessoa é o quê? O assunto. Só para vocês terem essa noção aí. Primeira pessoa, quem fala, eu. Segunda pessoa, com quem fala, tu ou você. Terceira pessoa, de quem fala, ele. Nós estamos falando dele. Beleza? Então, primeira pessoa é o falante, quem fala. Segunda pessoa é com quem se fala, o ouvinte. E terceira pessoa, de quem se fala, assunto. Beleza? Pronome de tratamento. Ó, o pronome de tratamento, ele refere à segunda pessoa, porque é com quem eu estou falando, por exemplo, vocês serão aprovados. Quando eu digo vocês serão aprovados, quem é que está falando? Eu. Eu estou falando com vocês, não é isso? Eu posso falar, tu serás aprovado, ou você será aprovado. Percebe que tem o mesmo sentido? Tu e você? Tu e você não tem o mesmo sentido? Só que assim, o pronome de tratamento você, que é um tratamento informal, ele se refere à segunda pessoa. Mas o verbo e os pronomes correspondentes vão para a terceira pessoa. Então anota uma observação aí. OBS. Isso é regra de concordância com o pronome de tratamento. Com o pronome de tratamento, tudo vai para terceira pessoa. Então não pode ter concordância segunda pessoa. Velho, isso aqui é questão de prova, vai cair na sua prova. Para tudo. Para tudo. Com pronome de tratamento, tudo vai para a terceira pessoa. Então se eu digo, por exemplo, ó, exemplo 1. Você és lindo. Essa construção tá certa ou tá errada? Tá errada. O correto seria você é lindo. Porque essa é segunda pessoa. E é terceira pessoa. Vossa Excelência precisas de ajuda? Não, Vossa Excelência precisa de ajuda. Vossa Excelência te referiste? Não. Vossa Excelência se referiu. Com pronome de tratamento, tudo vai para a terceira pessoa. Eu digo, tu comes. Eu como, tu comes, ele come. Mas, com pronome de tratamento, você comes? Não. Você come. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Com pronome de tratamento, você comerás? Não, você comerá. Ou seja, com pronome de tratamento, tudo vai para a terceira pessoa. Inclusive os pronomes. Beleza? Com pronome de tratamento, tudo vai para a terceira pessoa. Pronome possessivo. São aqueles que indicam o quê? Posse. Pronome possessivo são aqueles que indicam posse. Beleza? Posse. Em referência às três pessoas do discurso. Wilson, pelo amor de Deus, eu não sei quem são as três pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Meu, minha, nosso é primeira pessoa.
Aqui marca o singular e aqui marca o plural. Teu, tua, segunda pessoa do singular. Vosso, vossa, segunda pessoa do plural. E terceira pessoa do singular, seu, sua. E do plural, seus, suas. Então, primeiro exemplo, ou melhor, primeira pessoa do pronome possessivo, meu, minha. Segunda pessoa, teu, tua. Terceira pessoa, seu, sua. No plural agora, primeira pessoa, nosso, nossa. Segunda pessoa, vosso, vossa. Terceira pessoa, seus, suas. Esses são os pronomes possessivos. Se eu digo meus alunos, olha aí, meu, primeira pessoa, serão aprovados. Quem é que serão aprovados? Meus alunos. Isso aí, primeira, segunda, terceira pessoa, o fofoqueiro, o curioso é a fofoca. Top. Então, ó, meu, minha, primeira pessoa, teu, tua, segunda pessoa, seu, sua, terceira pessoa. E aqui são os pronomes o quê, gente? Possessivo. Só pra gente ressaltar aqui, se eu digo assim, ó, meu aluno. Vou profetizar. Quem quer a profecia? Ó, meu aluno será oficial da PMBA. PMBA. Meu aluno será oficial. Meu é um pronome possessivo. Só que é um pronome possessivo substantivo adjetivo. Meu que? Meu aluno. Pronome possessivo adjetivo, porque está acompanhando o substantivo. Meu aluno será oficial da PMBA. Beleza? Ah, aqui é top, velho. Não, olha aí. Aqui pode do outro, prof. Então chama na bota. Me patrocina, Quadrivo. Eu tô sentindo a saudade do comentário do povo. Sextou. Será que tem pouca gente online aí? Ou a galera tá um pouco atrasada? Alane, Ana Paula, Anderson, Augusto, Clodoaldo, Daniel, Daniela, Davi, Dai, Daisy. Cadê essa galera? Cadê o comentário? Manda um coração pro prof aí. O que é que vocês estão achando da aula, gente? Tá interativa? Tá legal? Eu sei que no início são muitas informações, mas eu tenho certeza de que vocês acertarão um bom número de questões da prova de vocês. Hoje, no dia dessa aula ao vivo aqui, né? Hoje, no dia de hoje, eu fui lá na Vila Militar acompanhar o TAF de sargento. E aí vários alofes vieram falar comigo, os ex-alunos que hoje estão lá. E eu espero que sejam vocês no futuro próximo. Amém? OBS, bora lá. Conversou um pouquinho, volta. Chama na bota. Há duas maneiras de indicar posse no discurso. Utilizando-se de um pronome possessivo, que é o que eu acabei de falar, ou por meio de um pronome oblíquo átono com valor semântico de posse, que inclusive vai ter a função de adjunta de nominal. É o pronome oblíquo átono com sentido de posse. Quando eu digo assim, ó, beijou-lhe a face. O bizu é substituir por um pronome possessivo. Beijou-lhe a face. Beijou a sua face. Ou a face dele. Beijou minha face. Beijou a minha face. À noite apareceram-lhe em casa alguns amigos. Apareceram-lhe em casa. Apareceram na sua casa. Beleza? Pronome indefinido. Dai, amém. Valeu, Dai. Valeu, Elias. Valeu, Davi. Um abraço. Pronomes indefinidos, que tem um sentido o quê? Vago. Ou indeterminado. Aplicam-se a terceira pessoa, algum, nenhum, todo, outrem, nada, cada, algo, mais, menos, que, quem. Tudo isso são pronomes o quê? Indefinidos, que tem um sentido também, ó, questão pode falar de vago, indeterminado ou genérico. Sentido geral, né? Todo dia ela faz tudo
sempre igual. Todo dia. Ela faz tudo sempre igual. Tudo e todo aí são pronomes indefinidos. Havia muita preocupação no Congresso, muita. O muito, quando for variável, é pronome indefinido. Indica, ó, quantidade. Chegarão mais livros na próxima semana. Chegarão mais livros na próxima semana. Esse está indicando quantidade também. Lembrando que o pronome ele tem relação direta com o substantivo. O pronome ele acompanha o substantivo, ele substitui. Pronome adjetivo, ele acompanha. Pronome substantivo, ele substitui. Quando a gente tem no Código Penal, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, sem violência ou grave ameaça, crime de furto, artigo 155. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Esse outrem equivale a outro. Outrem é um pronome indefinido, beleza? São pronomes interrogativos. Quem, na verdade aqui, que, quem, qual, quando, quanto, usado nas interrogações. Pessoal, a gente tem a chamada pergunta direta e a pergunta indireta. Isso aqui cai em prova também às vezes, viu? Pergunta direta é quando a gente faz o uso da interrogação. Quem precisa passar no concurso público? Se eu chego para você e falo, filho, vírgula, vocativo, quem precisa passar no concurso? Estou fazendo a pergunta direta por intermédio do uso do sinal de pontuação de interrogação. Mas se eu digo, rapaz, vírgula, que é vocativo também, desconheço quem organizou a festa. Quando eu digo que desconheço quem organizou, eu quero saber quem organizou. É uma pergunta indireta e vai ser sem interrogação. E aqui, com interrogação. Se eu chego para você e digo, que data é hoje? Aí você diz, 17 de maio de 2024. Que data é hoje? Pergunta direta com interrogação. Mas se eu digo, rapaz, eu não sei que data é hoje. Aí é uma pergunta indireta. Beleza? Ah, esses aqui são os queridinhos das bancas de concurso público. São eles, os monstros. Deixa eu fazer uma tabela aqui, a tabela do novinho. Será que vai dar certo? Meu Deus. Meu Deus do céu. Peraí. Mesmo se tivesse oval assim? Olha aí, monstro. Pessoal, tô fazendo a tabela aqui. Tenham paciência com o prof. Que o prof é meio atrapalhadinho. Rapaz, o iPad é top, viu? Olha aí. Ele percebe que eu sou meio torto. Beleza. Pessoal, quando é que a gente vai usar? Rapaz, você brocou, seu sacana. Ó, quando é que a gente usa esses pronomes no espaço, no texto e no tempo?
Anota isso aí, que isso aí vai cair na sua prova. Cismei. Isto, este, esta. Tem o T. Não tem o T? Joga a seta pra frente, para as referências. Isso, esse, essa. Tem o S, não tem? Segundo S. Joga a seta pra trás. Isso aqui é um bizu pra ajudar a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No espaço. No espaço, ó. Imagine que eu tô conversando aqui com você, Elias. Se liga, Elias. Se eu digo assim, ó. Esta camisa é preta. Sabe por que eu uso esta? Porque tá próximo ao falante. Esse danadinho, esse fuleiro aqui que tá falando. Então, ó. Isto, este, esta é próximo ao falante. Quando eu tenho T próximo ao falante, beleza? Isto, este, esta. Mas se eu quero falar da camisa de Elias, essa camisa é linda. Essa, porque tá próximo ao 20. Elias, ele, oi. Ó, Elias, vocativo, chamei, vírgula. Elias, ele, oi. Aí eu, essa camisa é linda. Essa, próxima ao ouvinte. Agora, se eu digo, aquela camisa do Bahia é linda, porque aquele, aquela, aquilo tá distante, beleza? Olha aí, Gabriel Vitor botou top. Tamo junto, irmão. Deus abençoe, velho. Tô me esforçando aqui para tentar passar esse conteúdo para vocês. Então, bora lá. Esta camisa próxima a quem? Ao falante. E essa camisa próxima a quem? Ao ouvinte. E aquele distante dos dois. Bora repetir isso aí? No espaço, como é que fica? Este, esta, isto. Tô usando o manto também, ó, aí, velho. O manto do Bahia, tá vendo, velho? Rapaz, irmão, eu imaginei isso, velho. Você tem cara de torcedor do Bahia, você é feliz, tá comentando aí, irmão. Torcedor do Bahia é sempre feliz. Bora lá. Isto, este, esta. É próximo a quem? Ao falante. Isso, esse, essa. Próximo a quem? Ao ouvinte. Aquele, aquela, aquilo é distante dos dois. Beleza? Isto, este, esta. Próximo a quem? Ao falante. Se eu digo pra você, essa cara feia não te ajuda. Você não tá aprendendo português e fica bem assim, ó. Rapaz. Eu digo, essa cara feia não te ajuda. Essa é a cara do aluno. Beleza? Mas se eu digo, esta cara aqui pode te ajudar. Este cara aqui pode te ajudar. Este próximo ao falante. E aquele cara também pode te ajudar. Alisson, que está distante dos dois. Então, este, esta, isto, próximo ao falante. Tá bom isso, já entendi. E no texto? Aí é simples, pô. No texto é o seguinte. O T não joga pra frente? O T não joga pra frente? Então, no texto, é o que será dito. E o S não joga para trás? É o que já foi dito. E o aquele é o distante, é retomar algo distante aí. Se eu digo assim, ó. Esta é a verdade, 2 pontos. Vocês serão policiais. Esta é a verdade. Qual é a verdade? Joga para frente, pai. Esta tem o T, joga para frente, nego. Vocês serão aprovados. Então é o que será dito. Agora, vocês serão aprovados. Ponto. Essa é a verdade. Essa, porque já foi dito. Qual é a verdade? Essa, o que já foi dito. Vocês serão aprovados. E aquele distante dos dois. Agora se liguem, velho. No texto tem uma ressalva. Quando tem dois referentes, eu tenho duas coisas para retomar. Como é que eu faço? Tipo assim, ó. O Wilson e Duda são policiais. Ponto. Se eu quero falar de Duda, eu tenho que usar qual?
Gente, quando tem dois termos para retomar. Termo 1, Wilson. Ah, vou fazer o que eu fiz numa sala presencial esses dias, assim, ó. Wilson e Duda são policiais. Ponto. Esta é federal. Ponto e vírgula. Aquele militar. Perceba, quando eu tenho dois termos para retomar, a gente usa o esta não é para frente, prof, mas quando tem dois termos para retomar, duas referências muda. A gente usa o esta, este, isto para o mais próximo e aquele para o mais distante. Wilson e Duda são policiais, ponto. Esta é federal. Aquele é militar. Aquele, vírgula, militar. Essa vírgula aqui está marcando uma elipse, que é a omissão do verbo ser. É. Então, quando eu tenho dois termos para retomar, volta este, esta, isto para o mais próximo da frase e aquele para o mais distante. Esquece o esse, essa, isso para retomar quando tem dois termos. Esse, essa, isso é o que já foi dito, mas quando tem dois termos, não. A gente bota o essa. Tá? E no tempo, o ter joga para frente? Simples. Presente. Ou futuro próximo. Presente ou futuro próximo. Ó, este sábado jogarei futebol. Jogarei futebol este sábado, porque é o presente ou futuro próximo. Esse domingo joguei futebol. Esse e essa aí são passado próximo. Oh, meu Deus. Vai ter como voltar. Eu sou manjo dessa tecnologia. Passado próximo. Esse e essa aí são passado próximo. E o aquele, aquela, aquilo distante. Aquele domingo Bahia brocou. Ó, um domingo que já tem um tempinho. Beleza? Pessoal, dá um print aí dessa tabela, pô. Essa tabela vale ouro. E aí, o que é que vocês acharam da tabela? Inho, é a tabela do novinho. Não, top. Bora lá, e aí, o que é que acharam da tabela, meu povo? Respira, esse momento da aula é o momento de você respirar. Faz assim, ó. Que vem mais informações aí. Acabou não, pô. Por onde eu vou? Anota a tabelinha aí. 30 segundos pra vocês anotarem essa tabela que é importante. Pra ficar ao vivo aí comigo. Professor pode ter frases com 3 referências. Difícil, viu, Elias? Difícil cair em prova. Mas se cair, a gente usa o esse para o mais próximo, o este para o meio e o aquele para o distante. Bora lá. Revisão da aula. Chegou, momento top. Vamos lá, ó. Classifica os termos destacados como numeral, artigo, pronome ou preposição. Já revisando um pouco do que foi falado na última aula aí. Meus amigos, eu os convidei para um almoço. Isso aí é o que, gente? Eu os convidei. Termo destacado aqui, desculpa, não ficou destacado. E aí, qual a resposta de cada um? Resposta, bora lá. Meus amigos, eu os convidei. Pessoal, quando eu substituo o ou a por ele ou ela, vai ser um pronome oblíquo átono. Meus amigos, eu os convidei. Eu convidei eles. Ah, ficou travado na tabela. Foi? Voltou. E agora, José? Meus amigos, eu os convidei para um almoço. Eu os convidei, eu convidei ele. Quando eu substituo o ou a por ele ou ela, é um pronome oblíquo átono. Beleza? Então, a resposta aqui, ó. Pronome oblíquo átono. O Wilson ama muito os alunos. Qual a função do artigo? Acompanhar o
substantivo aí, então eu tenho artigo. O que não é visto não é lembrado. Aquilo que não é visto não é lembrado. Quando eu substituo o ou a, grava isso, viu? Quando eu substituo o ou a por aquele, ou aquela, ou aquilo, se eu substituir por um desses três e tiver antes do pronome relativo que ou da preposição de, aqui tá antes do que, ó. Esse o ou a vai ser, anota isso aqui, gente, cai em prova demais. Vai ser pronome demonstrativo. Eu vou repetir. O o ou a vai ser pronome demonstrativo quando eu substituir por aquele, aquela ou aquilo. Beleza? Próximo. O Wilson visa... Ah, deixa eu marcar aqui. O Wilson visa um bom desempenho. Pessoal, quem visa, visa alguma coisa. O verbo visar, no sentido de almejar, pede a preposição a, que é uma preposição. Até porque depois tem um artigo indefinido. Moura acabou gastando apenas 1 litro. Ó, aqui é numeral. Se eu digo assim, ó, o Wilson comprou um carro. Sempre que tiver ambiguidade, quando eu falo isso, que o Wilson comprou um carro, você não sabe se é um carro no sentido de qualquer ou um carro quantidade. E aí vai ser pronome indefinido ou numeral. Se gerar ambiguidade, é artigo indefinido. O Wilson comprou um carro. Artigo indefinido. Mas se eu digo Wilson comprou apenas um carro, numeral. Somente um carro, numeral. Só um carro, numeral. Se tiver o termo deixando claro, só, somente, apenas, é numeral. Quando é que é numeral também? Quando tiver relação com outro numeral no período. O Wilson comprou um carro e 2 motos. Aí é numeral também. O Wilson está a estudar para concursos. A estudar. A preposição, ela liga verbos. Então aqui é uma preposição. Lembrando, preposições essenciais da língua portuguesa. A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre, para, per, por, perante. Sem, sob, sobre, traz. A gente vai repetir isso aí bastante. Beleza? Antes disso, eu quero botar uma coisa aqui, que eu deixei espaço já para anotar e acabei esquecendo. O pronome relativo. Ó, pronome relativo. Primeira coisa. Retoma um substantivo ou palavra substantivada. 2. Função anafórica. Lembre, anafórica é retomar o que já foi dito. Pode ser chamado também de função deítica. Beleza? E sempre que eu tenho pronome relativo, ó, introduz uma oração subordinada adjetiva. Sempre que eu tenho pronome relativo, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Termos que podem ser pronome relativo: que, o qual ou a qual, né? Que a gente substitui. Quando é que o que é pronome relativo? Quando eu troco por o qual ou a qual. E quando é que a gente usa eles três? Ó, universal. Pode usar para coisa, pessoa, tudo. Tudão, muitão, todes. Quem? Cujo? Onde? Aonde? Quando é que eu uso esses aqui? Ó,
O quem é usado para pessoa. O quem é usado para retomar pessoa, exemplo. O Wilson, quem ensina português, chegou. Quem é que ensina português? O Wilson. O cujo indica posse. O onde indica lugar. E aí a sua banca vai exigir que indica lugar, endereço. Tem que ser endereço, beleza? O aonde também indica lugar, mas acompanhado de verbo que indica movimento. Tipo, a casa onde moro é linda. Eu moro onde? Eu moro na casa, eu moro no lugar fixo. Endereço. Mas eu posso falar a casa onde moro? Não. É a casa onde vou, porque quem vai a algum lugar. A praia aonde compareci, porque quem comparece, comparece a algum lugar. Mais pronomes relativos, o quando, o quanto, o como. O quando indica o quê? Tempo. Anota isso aí, viu, filho? E o quanto? Quantidade. E o como é que vai aparecer? Quando indicar, ó. Quando antes dele tiver a palavra modo, maneira, jeito. Se eu esquecer algum durante as aulas eu vou falar, fique de boa. Beleza? Tira um print aí dessa tela, pai. Tira um print ou anota, que isso é importantíssimo. Vou dar até um minuto pra vocês anotarem aí, pra vocês continuarem na revisão ao vivo aqui com o prof. Enquanto isso, hidratar-me-ei, mesóclise. Pronome no meio do verbo. Eu não vou falar hidratarei-me, é hidratar-me-ei. Elias, rapaz, é pronome pra puxa pro cara gravar. Deixa Deus conduzir, irmão. Se ele te colocou nessa missão é porque você é capaz. Se ele colocou pra você sonhar é porque você pode realizar. Deixa Deus fazer. Bora lá. Vou passar, beleza? Acho que vocês já copiaram aí. Copiaram, pessoal? Bora lá então. Bora lá então, mais um exercício. Agora ele quer. Classifique o termo destacado como pronome ou advérbio. Como eu falei de advérbio na última aula, eu já vou trabalhar aqui. Isso aí cai demais em prova, beleza? Bora lá. Moro é muito tranquilo. Pessoal, se for advérbio, vai indicar intensidade nesses pronomes aqui. Se for pronome, vai indicar quantidade. Então, qual bizu? Troca por 33. Moura é 33 tranquilo. Coube? Não. Então não é quantidade, é intensidade. E outra, tá indicando intensidade para o adjetivo. Porque o advérbio ele só tem relação com verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Então aqui é um advérbio, porque indica intensidade. O Wilson ensinou bem, é o modo de como ele ensinou, mas ele não ensinou só bem, foi muito bem. Advérbio de intensidade também. Intensificando o advérbio, porque eu não vou falar. O Wilson ensinou 33 bem. Agora, Alisson foi à livraria com crase e comprou 33 coisas. Cabe? Cabe. Quantidade. Se a quantidade é pronome indefinido. Isso cai demais, o muito e o bastante, viu? Agora o certo. Maria estudou certo assunto. Ó, o certo antes do substantivo é pronome indefinido. O termo certo antes do substantivo é pronome indefinido. João fez certo. João fez como? Certo. Aqui é advérbio. Porque é o modo de como ele fez. Mas se eu digo, o aluno certo chegou. Quem chegou? O aluno certo.
Se o certo está depois do substantivo, é um adjetivo. Travou? Mas continua gravando? Continua gravando? Luiz todos os dias estuda bastante. Bastante. Indica uma intensidade para o verbo estudar, logo é advérbio. Beleza? Aí agora, classifique o tipo de pronome destacado quanto à sua morfologia, se ele é um pronome adjetivo ou substantivo. Ó, eu o vi ontem na rua. Aqui é um pronome oblíquo átono. Eu vi ele. Quando você substituir o O ou A por ele ou ela, é pronome oblíquo átono. Além disso, ele é um pronome adjetivo ou substantivo? Eu o vi. Eu não estou substituindo? Eu vi ele. Ele não está substituindo alguém? Tipo, eu vi José. Está substituindo é pronome substantivo. Ele deu uma flor a ela. Ele, pronome pessoal do caso reto, o primeiro. E é um pronome substantivo. E o segundo, a ela. Aqui tem preposição, logo é pronome oblíquo tônico. E os dois estão substituindo, logo são pronomes substantivo. Todas as pessoas, todas o que? Pessoas, está acompanhando. Aqui é um pronome indefinido, todos, né? Todos, algum, nenhum. E está acompanhando, logo um pronome adjetivo. Todos foram embora. Quem for embora? Todos. Aqui é um pronome indefinido. Só que agora é um pronome substantivo. Aquela mulher linda, aquela, está acompanhando mulher. Perceba, aquela é um pronome demonstrativo. Mas está acompanhando mulher, logo um pronome demonstrativo, que é pronome adjetivo. Porque o pronome adjetivo, ele acompanha. Vossa Excelência é muito elegante. Pronome de tratamento. E é um pronome substantivo. Tudo isso falamos na aula. Pessoal, satisfação imensa trabalhar com vocês o assunto de pronome, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assista a aula novamente.